A unidade do corpo de Cristo. Manter uma unidade que é menor do que o corpo de Cristo é fazer o que as Escrituras chamam de divisão. Deus deseja que mantenhamos a unidade do Espírito Santo, e seu alcance é o corpo de Cristo. Alguns cristãos entendem que o batismo deve ser por imersão, isso está de acordo com a Bíblia, certamente não há erro nessa afirmação. Entretanto, tais cristãos algumas vezes adotam uma regra de não receber quem não tenha sido batizado por imersão, mesmo que seja um filho de Deus e pertença a Deus. Portanto, fazem de um ensinamento a base para a unidade deles. Isso não é unidade do Espírito Santo porque cria um grupo menor do que o corpo. Quando as pessoas insistem que não deve haver divisão, é necessário, primeiramente, saber o que é divisão. Divisão significa dividir o corpo ou dividir-se do corpo. No capítulo 12 de 1 Coríntios lemos sobre a cisão no corpo, isso refere-se apenas à divisão no corpo, não à divisão em qualquer outro grupo que não seja o corpo, pois qualquer outro grupo além do corpo é, em si mesmo, uma divisão. A unidade cristã que Deus prescreve é tão compreensiva quanto o corpo de Cristo. Nunca devemos pecar contra ela nem devemos sair dela. 2. Deixar a divisão. Havia contendas na igreja em Corinto, pois alguns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e ainda outros, de Cristo. Paulo reagiu da maneira mais violenta contra aqueles que assim falavam. Ele os confrontava dizendo: a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. 1 Coríntios 1:11-13 e 3:3. Suponha que houvesse em Corinto alguns irmãos chamados Marcos, Estevão e Filipe, e que certo dia Filipe se levantasse e dissesse: sentimos que o servo de Deus, Paulo, tem sido usado por Deus de maneira especial, e que devemos prestar maior atenção aos seus ensinamentos. Nós o temos ouvido pregar, temos lido suas cartas e todos temos sido muito ajudados por ele. Verdadeiramente nossa comunhão no Senhor tem sido muito doce. Recentemente, entretanto, percebo que não temos feito a coisa certa, pois há centenas de cristãos hoje em Corinto, e somos apenas umas poucas dezenas. Temos de nos reunir com os demais irmãos e termos comunhão com eles. Suponha, então, que Marcos, Estevão e os demais irmãos se levantassem e refutassem a Filipe dizendo: isso é pecado. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, ele orou ao Pai para que todos sejamos um. O Senhor Jesus deseja que sejamos um, e ainda assim você está pensando em sair. Você pretende prosseguir em uma direção diferente. Você não está conosco. Você não glorifica a Deus. Se você não for um conosco, como pode o mundo ver que somos um e assim crer no Senhor? Você estará pecando se sair do nosso meio. Você é sectarista. Irmãos, o que é isso? Não é o mesmo que muitos estão dizendo hoje. Eles mesmos já estão divididos porque declaram: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E ainda assim exortam aqueles que desejam sair do meio deles a manter a unidade cristã. Mas a unidade deles não é tão compreensiva quanto o corpo de Cristo, a unidade deles é apenas tão ampla quanto os que pertencem a Paulo. Manter uma unidade que é menor do que o corpo de Cristo é, em si mesmo, uma divisão. O simples fato de afirmar sou de Paulo, demonstra um espírito de divisão. Que o Senhor abra nossos olhos para vermos que somos um e que seitas são divisão. Em 1934, já havia 1.500 denominações bem organizadas. Todas essas denominações a si mesmas chamavam-se igrejas. No entanto, todas reduziram a abrangência do corpo de Cristo. Hoje, muitos irmãos e irmãs desejariam retornar ao alcance pleno do corpo de Cristo para ter a comunhão do corpo, mas são acusados de destruir a unidade. Somente quando a suposta unidade das seitas for eliminada é que poderá haver um retorno à unidade abrangente. A unidade cristã é tão inclusiva quanto o corpo de Cristo. No entanto, exclui tudo aquilo que não for do corpo.
Toda unidade que for menor do que o corpo não pode ser reconhecida como unidade cristã. Quanto mais mantivermos a unidade manufaturada pelo homem, mais sectaristas nos tornamos. Nunca suponha que apenas unidade é suficiente. A pergunta que deve ser feita é: que tipo de unidade é essa? Não é qualquer tipo de unidade que conta, tem de ser a unidade do corpo. Qualquer unidade menor do que a unidade do corpo é inaceitável para os cristãos, pois é divisão, e Deus a repudia. 3.0 Significado de seita. A palavra grega heresis, traduzida como seita, partido ou heresia, é utilizada 9 vezes na Bíblia, 6 vezes em Atos, onde invariavelmente é traduzida como seita. Como a seita dos saduceus ou dos nazarenos, Atos 5:17, 15:5, 25:5 e 14, 26:5, 28:22, e 3 vezes nas epístolas. Consideremos, mais cuidadosamente, essas 3 instâncias nas epístolas. A primeira menção nas epístolas está em 1 Coríntios 11:19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando os cristãos coríntios se reuniam, havia divisões ou facções. O que é uma facção? É algo que somente pode ser encontrado na igreja. Em Corinto havia uma igreja. Todos aqueles cristãos pertenciam à igreja em Corinto. Mas chegou o dia em que alguns deles disseram que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e outros de Cristo. Não era má apenas a maneira como disseram aquilo, mas suas atitudes também eram impróprias. Conflitos e invejas eram intensos, ao passo que o amor de Cristo estava ausente. Quando se reuniam, reuniam-se em partidos. Isso é sectarismo. Uma acusação de ser sectarista somente pode ser feita na igreja. Fora da igreja, esse tipo de acusação não seria possível, pois não se pode cometer tal pecado em nenhum outro lugar. Por exemplo, uma pessoa somente pode cometer o pecado de rebelião contra um governo legítimo, se não há governo legítimo, não se pode cometer o crime de rebelião. Quando um governo e um indivíduo estão em desacordo, isso se constitui em rebelião, mas, quando não há governo legalmente constituído, não se pode ter alguém reconhecidamente rebelde. Da mesma maneira, sectarismo somente pode ser cometido no contexto da igreja. E é reprovado por Deus. A segunda menção é, ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, heresias. Gálatas 5:19-20. O que é um partido, seita ou facção? É uma obra da carne. Paulo fala aos Gálatas e aos Coríntios, como também a nós, que o sectarismo é não apenas não espiritual como também é carnal. Ele faz uma lista das obras da carne na qual menciona fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, inveja e, também, facções, ou partidos ou seitas. A resposta à pergunta, é permitido a um cristão cometer fornicação? É invariavelmente não. A resposta à pergunta, um cristão pode adorar ídolos? Novamente é definitivamente não. Mas a resposta à pergunta, cristãos podem se dividir em seitas, seria que, ainda que externamente possa haver divisão, ainda assim no coração não há tal divisão. Isso soa como os adoradores de ídolos que nos dizem que, ainda que adorem a ídolos externamente, seu coração não está naquilo. Permitam-me dizer-lhes que tais ações são indesculpáveis, pois são condenadas por Deus. Surpreende-me encontrar pessoas que professam ser servos de Deus e ainda, em seus escritos, afirmarem que é correto para o cristão permanecer em uma seita. E se um servo de Deus escrevesse um livro aprovando a adoração cristã de ídolos? E se ele escrevesse aprovando fornicação, lascívia, inveja ou ira? Sem dúvida, você julgaria que tal pessoa não é um servo de Deus. Mas quando alguém escreve que cristãos podem estar divididos em seitas, por que você não julga como o Senhor o julga? Lembre-se, por favor, de que não temos a liberdade de escolher entre as obras da carne. Seitas são tão manifestamente obra da carne como a são idolatria, fornicação, ira e feitiçaria. Todas fazem parte daquela lista de coisas condenadas. A palavra heresis possui um significado distinto no grego, mas no português é traduzida como partidos em 1 Coríntios 11:19 e facções em Gálatas 5:20.
Todos que conhecem o português sabem que heresia é apenas uma transliteração da palavra grega heresis. Não provê nenhum sentido mais claro a não ser que seja estudada no original grego. No original, significa seitas, que são condenadas por Deus como obra da carne. Portanto, não somos obrigados a manter a unidade de uma seita. Na realidade, manter tal unidade é destruir a unidade cristã. A terceira menção nas epístolas, assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, 2 Pedro 2:1. Saibam, portanto, que seitas ou heresias são destrutivas, sendo trazidas por falsos mestres. Todos que pertencem a Deus devem aprender a manter a unidade cristã. Não devemos procurar manter qualquer unidade que seja menor do que o corpo. Unidade não é associação. Uma vez que as pessoas percebem quão destrutivas são as seitas e como Deus as condena, começam a descobrir a necessidade da unidade cristã. Tornam-se conscientes de que é inadequado ter comunhão com qualquer grupo que seja menor que o corpo de Cristo. Ao mesmo tempo, tornam-se cientes da necessidade de comunhão com todos os filhos de Deus. Nos dias de hoje, tal despertar é bastante amplo entre os cristãos. Há algum tempo atrás, um líder cristão escreveu-me uma carta na qual afirmava: ainda que não aprovemos o ensinamento contrário às seitas, no entanto concordamos que unidade cristã é fundamental. Certamente, hoje os líderes cristãos verdadeiramente sabem que devem enfatizar a unidade cristã e não a unidade sectarista. Reconheço que nas últimas décadas muitos enfatizaram a unidade. No entanto, o resultado disso foi a unidade de associação e não a unidade do corpo. A primeira é produzida pelo homem, e é denominada movimento ecumênico ou obra interdenominacional. Pessoalmente entendo que ambas são uma tentativa de conciliação e ficam aquém nos dois extremos. Permita-me ser muito franco: se seitas são corretas, devem ser positivamente mantidas; se são erradas, devem ser rejeitadas. Mas, em lugar disso, o que fazem as pessoas? Algumas reconhecem que seitas são incorretas, mas ainda assim as retêm; outros afirmam que elas são corretas, e mesmo assim as rejeitam. No tocante a seitas, tal mente dobre certamente constitui-se numa atitude não cristã. Uma vez que sabemos que o Senhor deseja a comunhão do corpo, devemos rejeitar tudo que não seja comunhão do corpo de Cristo. Os que devem ser mais temidos são os que adotam o caminho conciliatório, prontamente admitem que seitas são erradas, entretanto não têm coragem de rejeitá-las. Pelo contrário, tentam reformá-las. Reconhecem que as denominações não fazem parte das Escrituras, mesmo assim procuram organizar uma associação de denominações. Não sabem onde se fundamentam. Um cristão não deve possuir mente dobre. Deve ser sim, sim ou não, não; qualquer posição que envolva concessão ou acomodação deve ser rejeitada. A abrangência da unidade, conforme já mencionamos, não deve ser nem mais ampla do que o corpo, permitindo dessa forma que o joio seja incluído, nem mais restrita do que o corpo, pela divisão em seitas ou em grupos especiais. Porém, aqueles que adotam o caminho conciliatório trazem outra possibilidade: o alcance da unidade pode ser tão amplo quanto o corpo de Cristo. Ainda assim, podem existir inúmeros quadrados separados, como num tabuleiro de xadrez. Isso é uma associação e não uma união ou unidade. Caso fosse necessário que a igreja possuísse seitas, certamente Deus teria proposto isso em sua palavra. Mas a Bíblia nos diz apenas que a igreja é um corpo e que o corpo é um, no qual todos os membros estão bem ajustados. Onde está o fundamento para uma associação de seitas na palavra de Deus? A Bíblia afirma que o corpo é composto de membros. Em outras palavras, o membro é a unidade do corpo. Hoje, aqueles que apoiam as associações veem o corpo de Cristo, mas ainda assim não estão dispostos a pagar o preço de ter a comunhão do corpo. Ainda que realmente enfatizem o corpo de Cristo, a unidade que adotam não é a dos membros, mas, ao contrário, é a de grupos ou seitas. Mas a unidade da comunhão cristã é o cristão; o corpo é composto de todos os cristãos. Organizar os cristãos em grupos e, então, unir esses grupos para se ter comunhão adiciona algo àquilo que Deus ordenou.
Deus reuniu todos os seus filhos no corpo de Cristo para que ele possa manifestar sua glória. Mas os homens tentam unir diferentes seitas e grupos que formam opiniões, maneiras e ensinamentos diferentes em uma grande associação. Primeiramente dividem segundo critérios humanos e posteriormente se unem segundo o critério de Deus. Parecem agradar a Deus e aos homens. Mantêm as seitas carnais e simultaneamente buscam alcançar a unidade cristã. Essa é a mentalidade por trás da formação de associações. Protestamos enfaticamente que isso é se não dar lugar à carne. O Senhor nos mostrou claramente que partidos ou seitas são obras da carne. Uma vez que o corpo foi dividido em seitas, não pode ser novamente reintegrado ajuntando-se essas seitas. Fazer isso cria uma associação, não um corpo. Seria possível cortar um homem em partes e, então, formá-lo novamente reunindo as partes cortadas. Não, pois não há mais vida. Da mesma maneira é tolice e absurdo dividir o corpo de Cristo em centenas de seitas para depois uni-las novamente e não se obterá um corpo, apenas uma associação. Estejamos cientes diante de Deus de que não devemos dividir o corpo de Cristo em seitas. Isto sabemos, a cada membro cada cristão individual e ao corpo a união de todos os membros sem exceção, mas não existe outra composição intermediária. O movimento ecumênico atual não produzirá o corpo de Cristo. Produzirá, sim, uma associação gigantesca, uma organização humana, produto de uma consciência culpada. A unidade precisa ser preservada. Como, então, devemos manter a unidade? Devemos rejeitar qualquer organização que inclua incrédulos, pois isso não é a Igreja. Devemos abandonar todas as seitas porque dividem o corpo de Cristo. Devemos, também, repudiar todas as associações de seitas, porque isso é obra da carne. Se deve haver uma igreja em uma localidade, seu alcance deve ser tão abrangente quanto o corpo de Cristo, deve incluir todos os filhos de Deus naquela localidade, nem mais, nem menos. Desejar ou não tomar essa posição é responsabilidade do povo de Deus. Mas os que desejam seguir o Senhor devem ser fiéis, devem assumir essa posição não sectarista. A regra fundamental é que a igreja não inclui qualquer incrédulo nem permite que qualquer tipo de associação substitua o corpo. A base na qual nos firmamos é o corpo de Cristo, pois está é a abrangência da igreja, e está é a única direção que os filhos de Deus devem manter em cada lugar. Desejamos ser fiéis para manter esse testemunho. Temos um lar no qual conosco habitam nosso Pai, nosso Senhor e o Espírito Santo. Ainda que sejamos poucos, não nos é suficiente a presença do Deus triuno. Como poderíamos nos vangloriar de ter um lar se não nos importamos de perder a comunhão com tantos irmãos que se têm dividido, como se não se importassem em manifestar a realidade de que há um só corpo? Que tipo de lar teríamos assim? Algo estaria drasticamente errado. Não, para nós é triste e parte-nos o coração se houver um irmão ou irmã sequer envolvido em alguma organização. Há duas atitudes que devemos manter, por um lado guardar e manter o fundamento da unidade do corpo, por outro ser humildes e nunca arrogantes. Se estivermos no fundamento da unidade, não podemos ficar orgulhosos e satisfeitos com o sentimento de que estamos em casa. Lembrem-se de que há muitos que estão vagueando e ainda não perceberam que pertencem a esse lar. Sejamos humildes e aprendamos a orar. Que a porta esteja sempre aberta a eles. Tenhamos, qualquer que seja a situação, a expectativa de que eles venham a entender que pertencemos ao mesmo lar. O fundamento do lar deve ser mantido. Extraído do livro Amai-vos uns aos outros. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.